Olá, gente. Agosto passou voando, então já estou aqui para falar de novo das minhas leituras do mês. Há pouco tempo atrás, eu soltei o de julho, então já tá aí para vocês assistirem. No mês de agosto, eu consegui até que ser bem produtiva e eu vou mostrar para vocês todas as leituras que eu fiz esse mês. Então, meus lidos de agosto foram Jogos de Herança, O Herdeiro Perdido, Isabel de Aragão, A Aposta Final, A Reverie of Hearts, A Noiva do Deus do Mar e Sakura Cardcaptor Volume 1. O primeiro lido do mês foi Jogos de Herança. É um livro que eu estava muito ansiosa para ler porque eu acho as capas muito bonitas e por um milagre eu sabia a sinopse dele, então eu também fiquei muito curiosa. Tem toda uma questão de família rica, de herança mesmo, de competitividade, então eu achei que seria diferente dos livros que eu tô acostumada a ler. Conforme eu fui lendo, eu fui pegando a história e descobrindo coisas junto com a protagonista que eu gostei muito. O ponto alto do livro é o enredo, como eu disse, que a protagonista recebe uma fortuna bilionária de um homem que ela aparentemente não conhece. Então essa investigação e esse mistério do porquê ele deixou para ela é muito interessante. Os irmãos também, eu achei muito cativante continuar a história por causa deles, saber dos segredos de cada um. E nesse primeiro volume, meu irmão favorito foi o Xander. Não sei se isso vai mudar. Para ele eu dei 4,5 estrelas. Segundo livro do mês foi a continuação de Jogos de Herança, que é O Herdeiro Perdido. Nesse segundo volume da trilogia eu fiquei sentida porque o início do livro não estava me prendendo e não estava tão fascinante para mim. Mesmo assim teve muitos acontecimentos e no final até que melhorou. Provavelmente isso aconteceu porque algumas personagens estavam me irritando, inclusive o Grayson e o Jameson. A Avery estava focada só no mistério e deixava algumas outras pendências de lado, inclusive a irmã dela e a Max, a melhor amiga. E a Rebecca também, que ela parecia que não dava uma chance para si mesma e só focava no que a irmã faria e no que a irmã pensaria, então eu fiquei um pouco irritada com isso. O mistério continua e mais complicado que antes e novas informações são adicionadas, principalmente sobre o pai de todo mundo, da Avery e dos irmãos. As pistas são tão complicadas que às vezes eu pensava se o Tobias era muito inteligente ou sem o que fazer, porque era muita coisa, muita peça de um quebra-cabeça que a gente ainda não sabe o que vai dar. No final das contas eu dei 4 estrelas para ele. Isabel de Aragão foi o terceiro lido do mês e ele foi dado por uma professora muito querida e eu estava ansiosa para ler para ver se eu ia gostar tanto quanto ela. É um livro considerado biográfico que conta a história de Isabel de Aragão, que era rainha consorte de Portugal, e toda a parte da criação dela pelo avô, as habilidades dela, como ler e escrever, que era incomum às mulheres da época, a fluência dos idiomas que ela tinha, a arte do governo que ela aprendeu e o senso de caridade e mediunidade dela me prenderam muito. Ela é uma personagem que me cativou desde o início, mesmo que algumas das suas ações eu não tenha gostado tanto. Mas com esse livro eu aprendi muito sobre ações incríveis da Isabel, mas também as ações erradas das personagens secundárias. Ensina também sobre a cobiça dos homens, o entendimento de que nem todos têm as habilidades necessárias para ser governante, a força que devemos ter nos momentos difíceis da vida, a nossa sociedade materialista e também um pouco do conhecimento da história da época. Para quem é cristão, é um livro que eu recomendo muito. Para ele eu dei 4 estrelas. No quarto lido do mês, eu resolvi terminar a trilogia, então eu peguei A Aposta Final. O primeiro livro eu já tinha gostado muito, o segundo nem tanto, como eu comentei com vocês, mas esse terceiro volume foi maravilhoso. Desde o início eu fiquei empolgada para continuar com a história, porque tinha muitos mistérios a serem resolvidos, e ainda mais agora com o sequestro de uma das personagens. Vou tentar não dar muito spoiler, mas isso criou uma ambientação ótima com as outras peças do quebra-cabeça. A escrita também é muito fluida e empolgante, então eu gostei muito dessa autora. Eu senti raiva com algumas partes do livro, principalmente com a Evelyn e o Grayson, e eu
vivia reclamando comigo mesma o quanto eles estavam me irritando. Mas até que essa parte foi legal, porque também gerou uma empolgação a mais. Além dos acontecimentos com o mistério, ainda tinha um pouco de romance com os casais, e eu estava ainda um pouco confusa com as linhas de raciocínio, mas eu fiquei satisfeita com o final. Falando do final, ele já abre portas para os próximos livros da autora, né? Porque a Avery criou o maior jogo e atualmente eles vão lançar esse livro também da mesma autora sobre o mesmo universo. Então eu também gostaria de ler esse livro e talvez vai ter também vlog de leitura aqui no canal. Recomendo muito essa trilogia para quem quer uma coisa um pouco mais diferente do convencional e relacionado à investigação, à família rica, a segredos, um pouco de romance e também horas de leituras que você não estava planejando, porque é bem intrigante. Para ele, eu dei 4,5 estrelas, assim como em Jogos de Herança. A Reverie of Hearts é um livro que conta a história de Edwina, que é uma mulher humana convidada a fazer um tour de um dos seus livros pelo mundo apresentado nesse livro, onde as fadas vivem junto com os humanos. Ela não mora ali, então ela precisa viajar para chegar lá e chega atrasada. Por isso o dono da livraria convida outro autor para fazer a tour junto com ela. E então aí é que começa a história, com essa problemática. Eu já conheço alguns livros da autora e eu gosto muito da escrita dela, então por isso eu peguei esse livro e achei que a premissa era muito interessante. Mas a história acabou não sendo desenvolvida como eu imaginava, porque ela investe mais em cenas entre o casal nesse livro, e eu não gosto muito desse tipo de cenas. Então as minhas expectativas não foram totalmente atendidas. Por causa disso, eu tive até que fazer uma pausa nele aos 50%, e não tive tanta alegria como eu gostaria com ele. Mesmo assim, tiveram alguns momentos que eu gostei bastante, como a representação da força feminina pela protagonista, a parte masculina do casal se apaixonar primeiro e principalmente toda a magia do universo que é visitada nessa tour dos dois escritores. Então, para ele eu dei 3,5 estrelas. Próximo lido foi A Noiva do Deus do Mar, que é um livro que está disponível para quem paga Kindle Limited e eu já estava ansiosa para começar. Ele tem uma capa muito bonita e por isso já me chamou a atenção. Ele era exatamente o que eu precisava na hora que eu estava lendo. Era um livro curto, com uma história incrível e cada frase e cada momento necessário para criar esse universo tão bom desse livro, com personagens cativantes, mistérios interessantes e a protagonista que é maravilhosa. A cultura coreana está bem presente e eu sinto sempre que esses livros com cultura asiática em geral passam uma vibe boa de conforto e tranquilidade, mesmo que tenha assuntos sérios ou até um pouco pesados. Esse não é o caso porque o enredo tem alguns temas importantes como o amor, as pessoas que adotamos como família, seja de sangue ou não, a importância da ancestralidade, da força feminina e do poder das nossas escolhas. O casal me deixou de coração quentinho e por esse e muitos outros motivos foi um 5 estrelas. Por último, nesse mês eu li o primeiro volume do mangá Sakura Card Captor. Eu já gostava dele por causa do anime, que eu assisti ano passado e gostei bastante. E eu vi que era poucos volumes de mangá, então eu resolvi começar a colecionar. Esse primeiro volume é um pouco diferente dos primeiros episódios do anime, mas de uma forma que eu gostei também. Eu adoro o jeitinho da Sakura, a protagonista, e também o Quero, que é o guardião que ajuda ela. Eu vejo alguns personagens e lembro de alguns mistérios que vão ser resolvidos no futuro, então eu fico ansiosa para ler os próximos volumes também. Tem muita magia, tem uma estética que eu gosto bastante, e o enredo gira em torno dela pegar cartas que tem cada uma um poder diferente e que pode causar alguns problemas no nosso mundo. Então, cada vez que ela pega uma carta, é uma aventura diferente. Além da história ser muito boa, o mangá é muito bonito e tem muitas ilustrações incríveis. E para ele eu dei 5 estrelas. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar alguns livros que vocês leram durante o mês de agosto também. E ver os outros vídeos que eu postei sobre os lidos de cada mês.
No canal tem a partir de abril, então vocês vão ter muito conteúdo aí para rever e ver também se compartilham da minha opinião ou se discordam. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo e até a próxima!